Pastor Salomão da Paz. Livro de 1 Timóteo, capítulo 2. Primeiro Timóteo, capítulo 2, somente um versículo 15, diz assim: Entretanto, a mulher será salva, dando à luz filhos, se permanecer na fé, no amor e na santidade, com bom senso. Poder sentar-se. O texto que eu acabei de ler diz: Entretanto, a mulher será salva, se der luz a filhos, e se permanecer na fé, no amor, na santidade, com bom senso. Hoje é um dia em que muitos estiveram realmente dando às suas mamães, aquele abraço, aquele aconchego de gratidão por ter nascido. E eu sei que alguns deram presentes, mas todos esses presentes que vocês receberam, por certo, foram presentes que vocês receberam pelo cuidado que vocês demonstraram para com os filhos de vocês. E se houve de fato esta homenagem representada em presentes e em um abraço em que você pôde receber nesse abraço o calor do seu filho, da sua filha, é porque de fato você é uma mãe que tem cumprido os requisitos que realmente fazem com que o seu filho olhe para você com carinho, olhe para você e veja como sendo realmente motivos de dar graças a Deus pela sua vida. Mas a gente sabe que todo tempo nós somos levados a aprendermos com a palavra e estarmos observando durante a nossa trajetória quão grande é a responsabilidade que Deus confiou a cada um que faz parte deste lar. Por certo, chegará o dia dos pais e estaremos falando para os pais algumas palavras vindas da parte de Deus. E eles também vão ver como ouvem quanto realmente existe uma responsabilidade que é partilhada na família. Mas hoje eu quero chamar a atenção de você, mãe, onde você estiver, e falar para você algo da parte de Deus e que pode levar você a pensar como de fato você tem sido essa mãe que tem vivido virtudes que realmente são comprometidas com Deus. Olhe nos olhos da sua mamãe agora, seu filho, você que é filho, diga assim: mamãe, eu louvo a Deus pela sua vida. Aleluia, glórias a Deus. Eu louvo a Deus pela sua vida. Você pode dizer isso não somente hoje, mas todos os dias ao amanhecer você pode dizer: mamãe, eu te amo, eu louvo a Deus pela sua vida, porque você é uma mulher virtuosa. Você é uma mulher que me traz alegria. Onde eu estou, realmente eu me sinto alegre. Se eu estou presente, eu estou alegre. Se eu estou longe, eu sinto tristeza por estar longe da senhora mamãe. Porque a distância realmente faz com que a gente sinta falta. E quando nós amamos, nós queremos estar juntos. Mas falando de mãe, é algo muito forte. Por isso, quando a gente fala de virtude de uma mãe comprometida com Deus, a gente percebe quanto a seriedade desse texto está relatando, no sentido de que todas as mamães precisam ver isto e saber que o texto que nos diz nesta noite leva-nos a pensar em um propósito de Deus estabelecido na família, em especial em você, mãe, que gerou. Veja que o texto diz: entretanto, a mulher será salva, dando à luz a filhos, mas se ela permanecer na fé, no amor, na santidade, com bom senso. Ele enquadra essa mulher que quer ser salva. Ele enquadra ou ele leva de uma forma a alinhar-se para um viver prático.
E eu queria compartilhar com você, eu falar para você nesta noite, sobre algumas virtudes que esse texto deixa-nos claro. O cuidado que a mulher deve ter consigo mesma aumenta ainda mais após gerar filhos, pois além de ela cuidar de si mesma, ela tem o dever de cuidar dos seus. Além dela cuidar de si mesma, porque a salvação que ela recebe em Cristo, ela tem que estar preservando e atenta a alguns detalhes, porque algumas pessoas precisam ver nela virtudes que glorificam a Deus. E eu quero perguntar para você, onde você estiver nesta hora ouvindo esta mensagem, como você tem portado mediante essas virtudes? E entre estas nós vamos falar nessa noite, nesse momento para você. Virtudes de uma mãe comprometida com Deus. Veja que o texto diz, em primeiro lugar, esta virtude, ela precisa andar por fé. Essa mulher comprometida com Deus, ela tem que andar de fé. E esta fé leva ela a preparar o seu filho, leva ela a educar seu filho, leva ela a instruí-lo e levá-lo a viver uma vida cotidiana, seja na escola, seja no trabalho. Ao crescer, ele se distanciando dele, ela está certa de que cumpriu bem o seu papel e agora ela descansa no Senhor, porque ela esteve cuidando não somente de si mesma, mas daquele quem Deus confiou. Você é uma mulher de fé? Ou quando os problemas surgem, você logo se desespera? Uma mulher de fé é uma mulher que sabe viver na dependência de Deus. Uma mulher de fé é a mulher que sabe buscar ao Senhor nos momentos mais difíceis. Uma mulher de fé é a mulher que está atenta ao que as Escrituras dizem ao seu respeito. Ela procura passar isso aos seus filhos. E é algo que, ao ler esse texto, eu pude perceber a importância da mãe. E como ela precisa estar atento com zelo a esta palavra, porque de repente, como eu estava falando ali no Gessel, que se falharmos na educação dos nossos filhos, todo o nosso trabalho será em vão. Além do rebanho de Deus que existe, que são as almas, digo eu como pastor, você como presbítero, você em uma área em que Deus lhe confiou, você tem uma responsabilidade para com os seus, para aqueles que foram gerados, a ponto de você dar toda a educação, e essa educação tem que ser bíblica, tem que ser pautada na palavra. E esta virtude de uma mãe comprometida faz com que esta fé seja uma fé firme. A fé firme, ela é fundamentada conforme está em Hebreus capítulo 11, versículo 1. Porque a fé é o firme fundamento. Não tem por que você viver desesperado ou achar que as coisas podem até ser diferentes, ou mesmo até você querer mudar as coisas. Você não pode mudar a palavra. Você não pode dar jeitinho. Mas você tem que aceitar a palavra. E muitas das vezes ela vai contrariar você. Muitas das vezes, mamãe, ela vai chamar a atenção, ela vai mexer nas suas entranhas, porque você tem uma responsabilidade. Alguém está te vendo. Deus está te vendo. Teus filhos estão te vendo. No Salmo 128 ele diz que a mulher, ela estará com a videira e os seus filhos estarão sobre a mesa, como broto. Ou seja, a mesa é um lugar onde os seus filhos, ele vai prosperar, porque ali é um lugar não somente de você comer, mas é um lugar também que Deus vai usar você ali abençoando o pão, e quando você terminar a refeição, você vai estar demonstrando seus filhos. Mas não é o lugar para você estar falando outras coisas que podem até atrapalhar a formação dos seus filhos. A virtude de uma mãe comprometida com Deus é fundamentada na fé. A fé
ela gera esperança, porque a mãe cuida dos filhos, a mãe cuida. Você já viu falar de mãe coruja? Aquela mãe protetora, aquela mãe que vai trabalhar e que deixa tudo preparado, ela traz a comida, deixa algumas que são polivalentes, né, que trabalham, estuda, ainda cuida de casa, aí muitas das vezes o esposo está trabalhando e ela faz tudo quando chega em casa, aquela mãe faz tudo, mas que não esquece dos seus filhos. E onde ele estiver, ela está mantendo contato com ele, procurando saber se está tudo bem. Com quem ele se relaciona, ela procura saber. O seu olhar está atento aos mínimos detalhes dos seus filhos. Porque ela não somente alimenta, por ser uma ajudadora com seu esposo a manter o lar. Não somente dar presente, mas ela tem dedicado o seu tempo. E muitas das vezes tirando de si mesma forças que muitos olham e dizem: eu não sei como você consegue fazer isso, dar conta de tudo isso. Eu estava pensando e conversando com a tia minha, e ela falando sobre minha mãe que criou 7 filhos. E ela dizia: eu não sei como é que Nita, ela chama a minha mãe de Nita. Minha mãe é Ana, era Ana, já partiu para Jesus. Pôde cuidar desses 7 filhos. E ela brincava e dizia assim: naquele tempo se botava 3, 4, 5 numa bacia e eles ficavam brincando ali dentro de uma bacia grande. Hoje os pais põem chamam alguns de curralzinho, que eu não vejo aquilo como curral. Alguém chama e faz aquela proteção ali para as crianças e deixa ali cheio de brinquedo e de repente quando olha, uma já saiu e já está longe. Porque as crianças hoje elas são elétricas. E há quem diga que as crianças no passado elas eram muito paradinhas. Hoje elas já nascem sabendo mexer no celular. Não precisa ninguém ensinar. Eu lembro que a Rebeca, quando era pequena, a tia deixou ela com o telefone, ela foi, baixou um aplicativo e começou a jogar com o joguinho com 3 anos. E a tia chegou e disse: ué, quem foi isso? Quem fez isso? Baixou um aplicativo aqui no meu celular. E eu disse: Rebeca. E eu nunca ensinei a ela a mexer nisso. Mas ela mesma observando, ela fez isso. Então as crianças hoje elas agem de uma forma totalmente diferente do passado. Então eu quero dizer para você, mãe, que a responsabilidade que você tem de Deus, de estar instruindo o seu filho, de estar orientando o seu filho, e estar observando aquilo que o texto diz, que você precisa cuidar da sua salvação, mas também você precisa saber que essa salvação ela precisa ser evidenciada através de ações concretas, porque disto dependerá não somente a sua, mas também dos seus filhos. Como você tem agido mediante essa realidade? A fé gera esperança por causa do amor. Coríntios 13 diz: assim permaneçam agora esses 3, a fé, a esperança e o amor. E o maior desses 3 diz que é o amor. Agora permaneça. E a fé, ela gera esperança. É por isso que você instrui, porque você está esperançoso que seu filho cresça e seja parecido com você. Você parou para pensar nisso? A sua filha e seu filho parecem com você? Se tem áreas que você acha que precisa estar orientando e melhorar, eu quero lhe dizer algo nessa noite. Observe se você não está refletindo isto, que levou este ou esta a ser da forma que é. Porque muitas das vezes, irmãos, nós não estamos atentos a isto. Eu sei que neles vão sendo gerado uma personalidade através da formação, e há quem diga que a criança, quando chega aos 12 anos, ela já está com a sua personalidade formada. Mas eu quero dizer uma coisa, que o caráter, ele é forjado em Cristo. Veja que o texto que nos diz
sobre esta virtude de uma mãe comprometida com Deus, ele fala de que ela precisa estar alinhada a uma visão que eleve o seu estado espiritual para uma vida além daquilo que ela imagina. Uma vida de fé, mas também uma vida de amor. Veja que ele diz no texto, e este amor que nós lemos, que está em Coríntios capítulo 13, que eu acabei de citar, ele nos deixa claro que agora permanece a fé, a esperança e o amor. Mas ele diz que o maior de todos esses três é o amor. Então você faz o que você faz porque você ama seu filho. Você faz o que você faz porque você tem certeza de que aquela ou aquele que foi gerado de você, essa pessoa que Deus confiou a você, Deus confiou por um propósito, e você precisa entender que esta pessoa está dependendo de você para resplandecer como luz deste mundo, porque ela será fruto do seu ensino, fruto da sua educação. Em segundo lugar, das virtudes de uma mãe comprometida com Deus, é a virtude do amor. O amor faz suportar tudo, como acabamos de dizer, como você tem suportado as adversidades desta vida. Coríntios 13 diz que o amor tudo suporta, tudo crê, tudo espera. E como você tem portado ante as adversidades desta vida? Porque se você não tem conseguido suportar, se as lutas por maiores que sejam, você tem se desesperado, você tem agido como uma louca, seu filho poderá refletir aquilo que você tem resplandecido dentro do seu lar. Como você tem suportado as adversidades da vida. Lembre-se, Jesus te vê e seus filhos também. Os seus filhos estão vendo. Eles estão observando como você está agindo. Quais são as marcas que você tem deixado no coração do seu filho? De uma pessoa temente a Deus, conforme esse texto cita, e que a gente conseguiu ver isto como virtudes, ou de uma mulher louca, que não sabe edificar a casa. Lembre-se, Jesus te vê, mas seus filhos também. Coríntios 13, versículo 4 a 7 diz que o amor é paciente, o amor é bondoso, o amor não é invejoso. E às vezes, quando a gente observa, irmãos, que as pessoas começam a viver uma inveja, e isso passa para os filhos, sem perceber, os filhos vão recebendo essas ações que são contradizentes com os princípios de Deus. O amor é paciente, Coríntios 13, versículo 4 diz, ele é bondoso, é por isso que você cuida com amor, com carinho, você é bom para com seu filho. Mas diz que não é invejoso, diz que não se vangloria, diz também que não se orgulha, mas diz que também não maltrata, não procura seus interesses, não se irrita facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade, porque tudo suporta, tudo crê, tudo espera. No versículo 7 do capítulo 13 diz: tudo suporta, tudo crê, tudo espera. Você ensinou com amor, e você espera que o seu filho retribua este amor. Quantos de nós temos esperado? Mas eu quero lhe dizer nesta noite: filhos não é investimento financeiro, é espiritual. Porque eles são herança do Senhor. E se é do Senhor, Ele confiou a você, mamãe. É por isso que você expressa esse sentimento tão forte, porque vem da parte de Deus.
É por isso que os filhos também, ao ver você fazendo o que você faz, eles são gratos, porque eles sendo admoestados no caminho do Senhor, Ele vai te abraçar como abraçou hoje, durante o dia, como está aqui nessa noite, para poder te homenagear, mulher de Deus. Pois eu serei um presente que Deus confiou, porque suportar o que você suportou, as dores que você suportou, as aflições enquanto ele crescia, e infelizmente muitos crescem, e ao crescerem vão perdendo a noção do valor de uma mãe. E eu quero dizer para você, filho, nesta noite, nunca deixe as coisas desta vida roubar de você este prazer de abraçar a sua mãe e de poder demonstrar carinho, não somente esperando que chegue no mês de maio, mas todos os dias você dizer, ao acordar, abraçar a sua mãe e dizer: mamãe, eu te amo, porque ela suporta tudo quanto ela suporta por amar você, e Deus confiou a ela. Por isso, se você vê na sua mãe essas virtudes que é de uma mulher comprometida com Deus, dê graças a Deus, porque muitas loucas têm pegado seus filhos e têm deixado nas escadas, nos degraus, em lugares, porque tiveram filhos e dizem estes, ou dizem estas, e não gostariam de cuidá-los. E muitos, ao saberem daquilo que é realmente a vida, sofrem consequências no trajeto da vida. E você não imagina quantas pessoas estão sofrendo porque não teve um pai, porque não teve uma mãe. Então você, filho, que tem seu papai, que tem sua mamãe, honre a sua mamãe, reconheça a sua mamãe, valorize a sua mamãe, porque a sua mamãe é um presente de Deus, e você é um presente de Deus para a sua mamãe. Amém, irmãos? Glórias a Deus. Então, em terceiro lugar, eu quero falar para você como uma das virtudes de uma mãe comprometida com Deus. O texto nos deixa claro que é a virtude da santificação. Aleluia. O texto diz que se ela busca, se ela viver fazendo isto, ela estará salvando a si mesma. E por certo, Jesus te vê, o teu filho te vê, e vê você como mulher santa, ele vai olhar para você, e todo filho quer parecer-se com a sua mamãe. Você, mãe, já parou para pensar nisso? Você, quando viu ela dar os primeiros passos, você que tem uma menina, você observou que com 3 aninhos ela pegava o batom, ela pegava o brinco e ela começava a colocar, ela começava a se arrumar, ela querendo ser igual a você? Por quê? Porque você, mãe, você é a heroína da sua filha. Alguns casais que vivem em conflito, e quando a mulher de Deus, os filhos todos, eles estão em volta da mulher, da mamãe. Porque isto é uma realidade. Porque ele diz: eu saí dali, Deus me gerou de você, eu faço parte de você. Não é que o pai não seja o pai, mas é porque existe um carinho especial dos filhos para com você, mamãe. Portanto, a responsabilidade é grande na formação do seu filho. Deus te confiou, Jesus te vê, e teus filhos te vê. Então, cuidado. Cuidado como você porta com esta responsabilidade. O texto que nós lemos, irmãos,
Fala exatamente, dizendo que, entretanto, a mulher será salva dando à luz a filhos, mas se ela permanecer na fé, no amor, na santidade, com bom senso. Você sabe o que quer dizer isso? Ela é salva se permanecer. A sua casa será salva se permanecer. Provérbios 22:6. Instruir o menino no caminho que deve andar, até quando se envelhecer, não se desviará dele. Você é responsável para instruí-lo. Pastor, e às vezes, quando eles começarem a querer fazer coisas que contrariam a palavra, qual será a minha posição? Dizer não. E se eles quiserem fazer, eles vão fazer como o filho pródigo fez. Mas você não vai atrás dele. Você vai deixar como o filho pródigo fez. E o pai ficou orando, ficou aguardando. O texto não diz que ficou orando, mas ficou ele, por certo, vivendo a vida. Ele deu aquilo que ele queria. Em nenhum momento o pai foi buscá-lo. E às vezes, irmãos, em igreja nós estamos assim preocupados, e realmente ficamos, com aqueles que diziam da verdade. E vamos atrás. Claro que ali era um ensino alusivo, mostrando ali a comparação do amor de Deus. E a gente fica às vezes fazendo por estarmos desejosos que a pessoa volte. Claro que queremos. Mas se você for ver nas escrituras, vocês vão observar que aquele pai, ele não foi atrás. Não é porque ele não amava. Por certo, a mãe não foi atrás. Mas às vezes os nossos filhos, eles precisam, infelizmente, eles querem aprender com os erros deles. E sofrem muito por causa disto. E o nosso coração, os pais sofrem. E são erros que às vezes são irreparáveis. Mas eu quero mostrar para você que quando nós santificarmos e levarmos você, mamãe, conforme diz o texto, a sua vida na presença de Deus, você estará dando aos seus filhos a garantia deles poderem olhar para trás e dizer assim: eu tenho alguém que me ama, eu tenho alguém que intercede por mim, eu tenho alguém que cuidou de mim todo o tempo, e eu tenho certeza que essa pessoa está me esperando de braços abertos, para que eu possa assim voltar. Porque a mãe ama. É por isso que este amor, irmãos, conforme nós citamos no texto de Coríntios capítulo 13, suporta. Virtudes de uma mãe comprometida com Deus. Terceira virtude, ela é santificada. Tessalonicenses capítulo 4, versículo 1 a 12 diz: finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus. Preste bem atenção ao texto que diz: que assim como recebeste de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus. Veja o que é que Paulo está dizendo. Eu estou dizendo para vocês que assim como vocês receberam de nós, a palavra que você recebeu de nós, que esta palavra que vocês receberam, que é para que vocês possam andar de uma maneira que agradem a Deus, assim andai, para que possais progredir cada vez mais. Mas porque sabeis os mandamentos, eu vos tenho dado pelo Senhor Jesus, porque é esta a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais. Aí é para os jovens, para aqueles que não são casados. O texto diz: a fornicação, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não na paixão da concupiscência, como os gentios que não conhecem a Deus. Porque ninguém oprima ou engane a seu irmão em negócio algum,
porque o Senhor é vingador de todas essas coisas, como também antes vulo anunciamos e testificamos, porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Portanto, quem despreza isso, não despreza ao homem, mas sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito Santo. Quanto, porém, ao amor fraternal, não necessitais de que vos escreva, visto que vós mesmos estáis instruídos por Deus, que vos ameis uns aos outros, porque também já assim o fazeis para com todos os irmãos, e estão por toda a Macedônia. Eu exorto, porém, e que ainda nisto aumenteis cada vez mais, e procurai viver quietos, e tratai dos vossos próprios negócios. Ele está falando para você viver de uma forma de quietude. Não se meta onde você não foi chamado. Não entre em área que você não pode entrar. Você, mamãe, entenda que Deus confiou a você e você tem uma responsabilidade. Por outro lado, você tem o seu esposo, ele também tem outras e outras responsabilidades, como também de educar. Mas cuide do negócio que Deus te confiou, minha linda irmã. Minha querida mamãe, e o que Deus te confiou é muito importante, vale mais do que tudo que tu imaginas. Romanos 6:22, ele diz assim: mas agora libertado do pecado e feito servo de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Repare que ele está dizendo, levando você a perceber a importância de que você esteja como sendo esta mulher de Deus, a estar cuidando em todos os aspectos, porque disto dependerá a sua salvação, como também dos seus que Deus confiou. Jesus te vê, teus filhos também te vê. E por último, a quarta virtude é o bom senso. Bom senso, equilíbrio, nem 8 nem 80. Tenha bom senso. O que falta muitas das vezes, irmãos, e algumas mães, algumas que têm vários filhos, e começa a agir com um de uma forma e com o outro de outra, e começa a fazer acepção entre tratamento dos seus filhos, de forma que eles não percebem, talvez por enquanto são pequenos, mas quando eles começarem a ter entendimento, eles vão ver que existe pretensões em tudo isto, e que se você não for uma pessoa que tenha um bom senso, tenha entendimento do que você está fazendo, você que poderá gerar conflitos na sua família, você, mamãe, porque eles vão crescendo e vão percebendo que existe tratamentos diferentes. Ele está vendo que existe tratamento diferente em casa. Ele está vendo que existe tratamento diferente em você, na igreja. E eles não são tontos ou uma criancinha que ainda não percebeu. Eles já perceberam que existem coisas aí. E ele começa com aquele sentimento sendo gerado, e às vezes até a gente percebe que existem alguns que têm tratamentos diferentes, e a gente vê como algumas crianças tratam pessoas diferentes até dentro da igreja. Porque você não foi imparcial. Porque você agiu como uma louca, não como uma sábia. Dentro de casa, ou na igreja, ou no trabalho. Quantas mães estão sofrendo hoje, porque seus filhos cresceram e viram tudo isto. E depois eu já vi uma chegar para mim e dizer: pastor, eu não sei a que essa menina saiu. Eu disse: é você, mano. E ela ficou assim: foi a mim, foi. Que o marido certa vez fez um comentário comigo, ele compartilhava algumas coisas, dizia: pastor, eu não sei mais o que é que eu faço. A minha mulher, ela não... Essa mulher ainda vai me botar numa confusão.
E ela foi nisso, o vizinho, isso. E eu fiquei olhando para ela assim, meu Deus. Graças a Deus que aquele homem ouviu aquelas coisas, porque ela estava falando algo que estava colocando o vizinho contra o marido. E foi um negócio sério, irmãos. E um dia, aquela menina dele, daquele casal, teve um atrito na escola e levou uma faca para a escola. E ela ia furar uma colega. E Deus deu livramento. Porque a mãe, agia de forma... E às vezes, irmãos, existem coisas que vão acontecendo e o caráter vai sendo forjado. E quando menos espera, alguma desgraça acontece. E bota assim a mão na cabeça e pergunta: onde eu errei, Senhor? Mas as pessoas que estão à volta, que estão testemunhando, que estão vendo o que você fala, que está vendo o que você faz, que tem observado a forma como você vai agindo e vai percebendo, e depois você vai ver que aquilo é fruto de algumas ações que foram semeadas no coração do seu filho. Claro que nem sempre, tem alguns que não receberam aquela educação. Toda regra é exceção. Mas o cuidado que você deve ter com os seus filhos é um cuidado que você tem que estar tendo todo o tempo, porque Deus está te vendo e Ele está te vendo. E eu estou dizendo para você, tenha bom senso, porque o texto está dizendo com bom senso e com equilíbrio, no falar e no agir. Eu quero dizer para você nessa noite, Provérbios 25:11 diz: como maçãs de ouro em salvas de prata, assim a palavra dita a seu tempo. Se for necessário, calar-se. Às vezes os filhos querem resposta na hora imediata. Você diz: eu vou orar, depois eu te digo. Ensine ele, ensine ela a aprender a esperar. Não viva nesse imediatismo que tudo que seu filho pede tem que ser instantâneo. Ensine a dizer a ele: tenha paciência, porque é uma forma de você estar tratando, forjando a personalidade do seu filho. Tenha bom senso e equilíbrio. O texto diz: com bom senso e com equilíbrio. Provérbios 25:11 está lá dizendo da mulher, da sábia que edifica. É esta mulher que é uma mulher comprometida com Deus. Como você está edificando o seu lar? Se você tem vivido com este comprometimento, seus filhos vão bater palma e vai dizer: mãe, eu louvo a Deus porque tudo que o pastor pregou ali, eu vejo na senhora. Eu louvo a Deus por tudo que tu és. Eu louvo a Deus porque eu tenho andado nos princípios da tua palavra. Eu louvo a Deus porque a senhora não está vivendo em conchavo, a senhora não está vivendo, se relacionando com as pessoas por interesse, mas a senhora é uma mulher virtuosa. As suas ações são ações dignas de ser imitada. A senhora fala como uma mulher de Deus, a senhora age como mulher de Deus, a senhora me aconselha sempre como uma mãe que me ama. Quando a senhora tem que me exortar, a senhora me exorta, e eu sei que isso é na palavra, porque a senhora me ama. A mulher insensata permite que os sentimentos controlem a sua vida, aniquilando qualquer vestígio de fé. As suas emoções falam alto no seu coração, a ponto de confundir o seu raciocínio, fazendo o certo parecer errado e o errado certo. E alguns estão vivendo assim. Algumas mulheres que não têm noção do que está fazendo, elas estão vivendo de uma forma que levam elas a perder o raciocínio e fazer ações como loucas. Porém a sábia está conforme Timóteo 2,15. Entretanto, ela é salva dando luz a filhos. Ela é salva dando luz a filhos que permanecem na fé, permanecem
no amor, permanece na santidade, permanece no bom senso. Tem equilíbrio. Que Deus te abençoe, mamãe. Feliz Dia das Mães para você. Pois, sendo assim, Deus salvará você, salvará seus filhos, e o seu esposo poderá dizer: quem acha uma mulher, achou uma coisa maravilhosa. E assim pôde constituir uma família, gerando os filhos, e dizer: os filhos são heranças do Senhor. E eu agradeço a Ti, ó Deus, que eu pude fazer o meu papel com excelência, pois eu vejo meus filhos sendo prósperos, vejo meus filhos vivendo uma vida de retidão, e só me traz alegria, e todos testemunham daquela formação que ele teve através do lar que foi instituído. Que Deus te abençoe. Parabéns a todas as mamães nessa noite. Deixe essa palavra como sendo uma palavra de Deus para o seu coração. Veja e lembre disto: Jesus te vê e os seus filhos também. Pastor Salomão da Paz.